Ron, o Cavaleiro do Espaço, o Laser Letal. Episódio de hoje: Ron, o Cavaleiro do Espaço, o Laser Letal. Em 1980 saiu a edição número 2 da revista Ron Space Knight, cuja história foi publicada em 1982 no Brasil no Almanac Premier Marvel, junto com a primeira história do Ron. Então, as duas primeiras histórias do Ron no Brasil saíram na mesma revista, em sequência. O nome original dessa história é Second Coming, a segunda vinda. Aqui no Brasil foi traduzido como A Volta. Na versão brasileira, pela Rio Gráfica Editora, ficou algo meio estranho, porque ele voltou sem ter ido, porque as duas histórias foram publicadas em sequência. Então, diferentemente da edição original, em que a revista saiu no intervalo de um mês, que era uma revista mensal, então ficou uma coisa meio estranha. Mas alguns detalhes a destacar dessa história. Na edição original, há um recordatório que apresenta um resumo da história de Ron, recordatório que fala que 200 anos atrás os espectros ameaçaram o planeta, o pacífico e amável planeta Galador, que é o planeta de Ron, e nessa hora mais terrível, milhares de jovens bravos galadorianos sacrificaram sua humanidade para se tornarem guerreiros ciborgues, num último ato desesperado de defesa. Embora em menor número, esses guerreiros, que foram chamados de cavaleiros espaciais, eles triunfaram e perseguiram os remanescentes da Horda dos Espectros através do universo. Agora, sozinho na Terra, o Ron estava perseguindo esses espectros, que são criaturas metamorfas, e ele havia sido confundido, na verdade, com um invasor. Ele veio para lutar contra invasores do planeta Terra, mas ele estava sendo tratado como invasor, porque na sua primeira história, aparentemente, ele havia desintegrado seres humanos impiedosamente. Mas, na verdade, as pessoas não sabiam que ele havia despachado espectros disfarçados para o limbo, e que havia vários espectros infiltrados no exército que atacou Ron, no exército dos Estados Unidos, que atacou Ron nas imediações da cidade de Clairton, no estado de West Virginia, e não só no exército, nas fileiras do exército, como também no alto escalão. Bem, depois que o Ron é atacado pela Guarda Nacional dos Estados Unidos, ele deixa o local após ter despachado 4 espectros que atacaram naquele local, e ele retorna sem nenhuma explicação precisa em uma fábrica de lasers que fica também no estado de West Virginia. Ele, de repente ele aparece, ele atravessa a janela, ele quebra a vidraça e aparece no momento em que está acontecendo um assalto. E por que o Ron ele apareceu nessa fábrica? Ele fala que ele veio exterminar o mal, ou no original ali, ele veio em busca da vingança. Bem, ele apareceu ali porque tem um espectro naquela fábrica. O espectro é o gerente da fábrica. Os assaltantes não sabem, porque o gerente ele está na forma humana, forma de um terráqueo, como eles ali, mas ele na verdade é um espectro. Somente Ron sabe disso, porque Ron tem um aparelho chamado analisador de energia,
que revela para ele quem é Spectro ou não. Mas aí acontece uma coisa muito interessante nessa história. Nós conhecemos o personagem Arc Striker. Esse personagem vai ser importante daqui em diante. Arc Striker é o líder dos assaltantes. Mas ele aqui, repentinamente, ele assume um papel aqui do bom ladrão. Porque ele foi ali para roubar. Não foi para matar ninguém. Então ele é um ladrão, mas ele tem um certo código de conduta. E de repente, quando o Ron ele aparece na fábrica e ele começa a perseguir o gerente de forma assim impiedosa, o Arc Striker ele parte para defender o gerente, para tentar salvar a vida do gerente, porque ele pensa que aquele lá é um robô assassino. Aliás, quando o Ron chega, né, em qualquer lugar, a primeira coisa o pessoal acha que ele é um robô. Ele não é um robô, ele é um ciborgue. Ele é parte máquina, parte humano. E aí o Arc Striker, de repente, de ladrão passa a herói, ou pelo menos na visão dele. E ele tenta salvar o gerente da fábrica. E aí ele parte para atacar o Ron com os lasers que existem na fábrica, mas o canhão laser não adianta nada contra o Ron. O Ron até fala que a ciência que construiu a sua armadura, ela está muito à frente da ciência da Terra. Então, aqueles lasers são inúteis. E o Ron continua a perseguição ao gerente da fábrica. Até que, finalmente, o Ron despacha o gerente para o limbo usando o seu neutralizador. Mas, antes de ser despachado para o limbo, esse gerente ele ativa um controle da fábrica que dispara todos os lasers contra o Ron. Mas não adianta nada, o Ron consegue se livrar, e além disso, de certa forma, né, na sua reação ali, ele salva os assaltantes, que em seguida são presos pela polícia. Mas sem saberem, na polícia também há espectros infiltrados. E o Arc Striker, aquele ladrão que achou que era o herói da história, ele acaba sendo preso por policiais que na verdade são espectros, né? E esses policiais estão interessados na história do Arc Striker porque eles querem pistas sobre o paradeiro de Ron. Mas aí o Ron abandona a fábrica, ele despachou o espectro, a missão dele naquele local acabou. E aí o que ele vai fazer? Ele vai procurar uma pessoa que ele conhece. A única terráquea nesse momento que é de sua confiança, que é a Brandi Clark, a técnica de laboratório que mora na cidade de Clairton. Na verdade, aqui a gente fica em dúvida sobre qual que é o motivo do Ron procurar a Brandi. Porque ele diz que ele voltou porque ele precisa de informações dela. Mas na verdade ela ficou feliz quando viu ele. Ficou feliz de uma maneira, assim, talvez estranha, porque ela conheceu um alienígena, né, em formato metálico ali, que parece um robô, mas diz que é um ciborgue, que aparentemente desintegrou pessoas, mas diz que veio destruir alienígenas malignos. E quando ela vê ele assim, ela ela expressa que ela está contente. E acha que ele veio ali por queria vê-la novamente. Ele fala que não, é porque ele quer ajuda dela, né? E ela fica meio decepcionada. E aí ele conta a história da fábrica, né, que ele foi despachar um espectro e um criminoso tentou livrar o espectro dele, tentou salvar o espectro, né? E aí a Brandi fala, claro, né, ele achou que você está tentando assassinar um ser humano, né? Só que o Ron sabe que é ali onde a Brandi está, ela está na casa dos pais dela. Também está seu namorado, que a Brandi tem namorado. O namorado dela é o Steve Jackson, também é um personagem que vai ser muito importante daqui pra frente na história. Steve Jackson que vê a garota dele junto com uma criatura de quase 2 metros de altura, metálica, com olhos brilhando de um vermelho intenso, que é a criatura que aparentemente matou 2 pessoas da cidade há pouco tempo e ainda atacou o exército. Na verdade, ele só reagiu ao ataque do exército, mas que desintegrou um soldado no campo de batalha depois de destruir tanques, equipamentos, lança-chamas, canhões e outras coisas ali. Então parece que é um robô ameaçador que está ali. E o Steve Jackson, ele não vai enfrentar o Ron diretamente,
Ele chama a polícia. A polícia aparece, a Brand ela não gosta daquilo, né? O Steve pega a Brand, tenta protegê-la aparentemente. O Ron não gosta muito da forma como o Steve fala com ele. Na verdade, ele não gosta da forma como o Steve fala com a Brand. Aqui nós começamos a perceber que parece que o Ron está começando a ter uma afeição grande pela Brand. Mas o que acontece é que a polícia chega. E essa polícia, nem o Steve, nem a Brand, nem os pais dela, que também aparecem ali e ficam aterrorizados com aquele aparente robô assassino, eles não sabem que a polícia que chega ali, na verdade os policiais são espectros. E junto com esses policiais está o Arc Striker. São justamente os policiais que prenderam o Arc Striker que vão atender a ocorrência, não por acaso, porque eles estão ali para destruir o Ron. E eles abrem fogo. E aí o cachorro da Brand, o Tempest, ele é atingido de forma fatal. E na hora que o Ron vê o cachorro da Brand ser morto, ele fica louco da vida. Aqui o efeito é parecido com o John Wick, quando matam um cachorro do John Wick, aqui ele fica realmente ensandecido e ele parte para o ataque. Né? O Ron, na verdade, ele queria conversar ali, tentar dialogar, mas ele parte para o ataque e ele descobre com seu analisador de energia que os policiais são espectros, e aí a piedade ela acaba nesse mesmo instante. O Ron parte ali para o ataque. E aí tem um momento que é assim, um negócio fantástico assim, da luta, porque o Ron ele arranca o Arc Striker, que é o único humano verdadeiro que tem ali no carro, ele joga ele para fora, e ali o Ron ele atira o carro da polícia para cima, que está com os espectros, e ele dispara o seu neutralizador, que despacha os espectros para o limbo e faz o carro cair em chamas em um lago ali. Né? Os pais da Brand ficam horrorizados, o Steve Jackson fica horrorizado, né? A Brand também fica assustada, porque todo mundo está falando que o Ron matou o chefe da polícia, mas isso não é verdade. Mas eles não sabem disso, né? E eles não têm como saber o que está acontecendo, porque eles não têm o analisador de energia do Ron. O Ron acaba assim vendo que a coisa para ele não está boa naquele momento ali, e ele vai embora como um fugitivo. Né? E assim acaba a segunda história do Ron, o Cavaleiro do Espaço, publicada em 1980 nos Estados Unidos e em 1982 aqui no Brasil. Se você gostou, você pode se inscrever no canal, você pode ativar as notificações, compartilhar com seus amigos, e se você não gostou, você pode compartilhar com seus inimigos, que deve ser a mesma coisa.